Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Vitor Lacerda, bem-vindos aqui no canal. Se você não me conhece, eu me formei nos Estados Unidos com bolsa de 100% e esse mês eu começo meu doutorado na NYU, também com bolsa de 100% e com salário, inclusive. E esse vídeo é um vídeo que foi muito pedido, muita gente me pergunta isso, e eu acho que é hora de gravar esse vídeo mesmo, porque, enfim, eu nasci no interior de Minas e eu conquistei muitas coisas na minha vida. E eu quero contar um pouquinho de como foi minha trajetória desde o início, que, enfim, foi muito cedo, até onde eu tô agora, porque, enfim, tem muito pra conquistar ainda. Mas se você chegou aqui, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente tá quase batendo 10 mil inscritos. Também deixar seu like, porque isso ajuda muito. E depois comentar se você gostou, pode assistir tudo, vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo bem detalhado de tudo que foi importante pra minha trajetória, pra eu conquistar o que eu conquistei e continuar conquistando. E é isso, vamos pro vídeo. Bom, eu sou natural de Mutum, que é uma cidade bem pequena no interior de Minas Gerais. Então eu nasci aqui, eu cresci aqui, sempre estudei em escolas públicas. Meus pais sempre trabalharam em escolas públicas, então fui muito inspirado por eles. E também meus irmãos. Enfim, aqui na cidade mesmo de Mutum, só tem uma escola pública de ensino médio. Tem outras escolas de ensino fundamental, mas a de ensino médio pública era apenas uma, então ela era sempre a referência da cidade, que foi onde meus pais trabalharam, onde meus irmãos estudaram, e também foi onde minha vida acadêmica de fato começou, assim. Claro que eu já estudava, né, desde do primeiro ano, mas foi no 6º ano que minha vida acadêmica eu considero que ela começou de fato para além da escola em si, para além do que era obrigatório. Então eu tinha 10 anos e eu fiz a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, pela primeira vez. E com a medalha de prata que eu recebi naquele ano, eu realmente comecei a entender que existiam oportunidades que eu não conhecia, ou conhecia pouco, porque meu irmão foi medalhista, inclusive foi minha inspiração para conseguir minha primeira medalha. Parênteses aqui. No início era uma competição porque eu queria ser melhor que meu irmão. Aquela competição boba, né, entre irmãos. Mas, enfim, ele ganhou bronze e eu ganhei prata. Só deixando aqui esses parênteses. E pra quem não sabe, quando você ganha uma medalha na Olimpíada, nessa Olimpíada específico, você ganha um programa de iniciação científica júnior, que uma vez por mês eles te levam. No meu caso, a gente ia pra uma cidade também pequena, mas maior que Mutum, chamada Manhuaçu. Então todo mês eu ia pra Manhuaçu pra fazer um curso avançado de matemática, e era bem avançado mesmo, com estudantes da região toda. Então eu conheci gente incrível, maravilhosa, que eu mantenho contato, amizade até hoje. Mas também isso me proporcionava uma bolsa, que na época era R$100 por mês, durante um ano. Então eu tava conseguindo essas oportunidades, indo pra Manhuaçu todo mês, e era tudo pago, a gasolina pra ir, tinha alimentação, que era muito boa. Enfim, a gente ficava o dia inteiro lá, era um sábado por mês. E era bom porque eu via matemática de um outro olhar, assim, que a gente não via na sala de aula. E também conhecia gente incrível e ganhava minha bolsa por mês. Então era ótimo e eu percebi que, nossa, tinha várias oportunidades que eu poderia conquistar e que existem, e basta eu, enfim, ter essa disposição de tentar buscar elas, né? Então eu comecei a aproveitar essas oportunidades que existiam, não só academicamente, mas também quando eu tinha 12 anos, por exemplo, eu entrei na banda musical mutuense, que é um projeto da Casa da Cultura aqui da minha cidade, em que eu aprendi a ler partitura, tocar instrumentos de sopro, então eu aprendi trompete, clarinete e tocava na banda. Então eu acho que é importante eu falar disso porque a música seguiu também na minha trajetória, tanto quanto a acadêmica, assim, foram sempre muito lado a lado. Então, também vou estar falando um pouquinho da minha trajetória na música, assim, porque isso é importante. Então, basicamente, eu tava fazendo as Olimpíadas de Matemática, sendo parte da banda. Então, eu conquistei medalhas na UBMEP no 6º, 7º, 8º e 9º. Foram prata, bronze, prata e prata. Nunca chegou o ouro, mas tá tudo bem. E também 2013, que foi o ano que
enfim, posterior a entrar na banda, eu também fiz a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em que eu conquistei uma medalha de prata. Então foram essas duas Olimpíadas que eu tive contato ainda no ensino fundamental, que foi quando, enfim, eu tava vendo que essas oportunidades existiam e eu queria aproveitá-las. Então, como eu ganhei 4 vezes, foram 4 anos ganhando essa bolsa, eu juntava o dinheiro e 4 anos indo pra Manhuaçu todo mês pra fazer esse curso, Programa de Iniciação Científica Júnior. Então, isso me abriu muitos olhos pra tentar oportunidades além da minha cidade. Então, quando eu tinha 14 anos, eu tava no 9º ano do ensino fundamental. Minha irmã, ela morava em Vitória, no Espírito Santo. Pra dar aqui um contexto geográfico, minha cidade fica na divisa com o Espírito Santo. Então, a capital mais próxima é Vitória e não Belo Horizonte. Então acaba que, enfim, polêmicas, mas eu acho Vitória muito melhor que BH. Mas enfim, minha irmã morava em Vitória e ela me contou que existia o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E ela me contou que existia essa escola, que era federal, então tem um processo seletivo, mas ela é gratuita, e que eu deveria tentar o processo. E eu tentei o processo. Então lá vai eu, com 15 anos, sendo aceito no IFES, me mudar de casa, deixar meus pais e ir pra Vitória para aproveitar essa oportunidade. Então eu comecei a fazer um ensino médio com um curso integrado, um curso técnico em eletrotécnica, e foi simplesmente a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque, enfim, eu tava buscando oportunidades e realmente um mundo de oportunidades se abriu pra mim. Eu não conhecia muitas das coisas que eu vivi lá. Eu pude crescer academicamente, mas também como pessoa, né? Eu tava morando sem meus pais e crescendo politicamente, crescendo em todas as esferas possíveis, porque eu tava tendo contato com pessoas muito diferentes da minha realidade, com professores incríveis, doutores nas suas áreas, então, e também laboratórios, né? Toda a infraestrutura de um instituto federal. Então foi realmente um passo, talvez o mais importante da minha vida toda, porque foi onde eu consegui ter oportunidades e que sem elas eu não teria conquistado o que eu conquistei. Então no primeiro ano do IFES foi muito difícil mesmo, eu quase reprovei em física. Química foi muito difícil. Ai meu Deus, essa época foi realmente complicada, porque enfim, eu não estava acostumado com o ritmo da escola. Muita gente da turma, metade da turma vinha de escola particular. Mesmo o pessoal da escola pública, muitos tinham feito pré-IFES, então um preparatório pro IFES, e eu nunca tinha tido aula de física nem química na minha vida. Então foi realmente complexo. E realmente complexo porque a gente estudou números complexos no primeiro ano, porque era importante para eletrotécnica. Mas no currículo a gente só veria isso no 3º e 4º ano. Isso é inclusive uma curiosidade. O IFES, como ele, no caso de Vitória, como ele é só... Eu estudava vespertino e você tem um técnico integrado, eram 4 anos. Então eu tive 4 anos de ensino médio, o que me atrasou, entre aspas, mas eu considero que foi um adianto porque eu amava o IFES e nem queria me formar. Então depois desse meu primeiro ano, que realmente foi um desafio pra mim, eu estudava muito, assim, de ir pro IFES 9 da manhã, minha aula começava só 12h50 e ia até 6h10, e depois eu ficava na biblioteca de novo até 9 da noite. Então eu ficava 12 horas no IFES todos os dias pra estudar, pra conseguir chegar no nível dos meus colegas. Eu realmente me sentia, tipo, o mais burro da sala no primeiro ano. Enfim, mas eu tive amigos que a gente estudou junto. A gente ia pra biblioteca e realmente funcionava estudar junto. Nossa, é uma conquista. Porque vocês sabem que estudar junto com amigos às vezes não dá certo, porque a gente perde o foco. Mas com eles a gente realmente ficava estudando e se ajudando e fazendo tudo. Enfim, a gente tava sofrendo junto, né? Mas aí, no segundo ano, que aí já era 2015, eu falei, ok, entendi esse ritmo, peguei o ritmo, passei em todas as matérias, eu quero me engajar no campus e fazer outras coisas. Continuei fazendo as Olimpíadas Científicas, porque era algo que eu cresci fazendo, e no IFES eu tive acesso a várias outras diferentes, inclusive a de Física, que vai ser uma história legal que eu vou contar. Mas eu comecei a fazer outras coisas também. Como eu falei, a música fez parte sempre da minha vida, então lá eu resolvi me desafiar e fiz a audição pro coral do IFES, o Coral Maria Penedo. Eu fui, passei, e foi incrível, porque eu não sabia cantar, eu nunca tinha feito nada de canto nem nada, eu só tocava instrumento. E foi um desafio, mas foi um desafio tão bonito e tão incrível da minha vida, porque, enfim, o coral, eu fiz vários amigos lá,
E o maestro também era super incrível, Heraldo. Se você ver esse vídeo algum dia na sua vida, você é o cara, você é muito bom. E, enfim, nesse coral eu fui muito feliz. E também comecei a fazer outras coisas, né? Me engajar no campus. Então, foi uma época que eu comecei realmente a me engajar em muita coisa. Então, eu cofundei o clube de astronomia do IFES. Eu fui voluntário no observatório Gaturamo Observatório Astronômico, GOA, que é o observatório que fica na UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. E nesse segundo ano também, eu comecei a fazer um projeto com uma amiga minha, Vanessa Carmo. A gente fez um workshop sobre o Escher, é um artista gráfico holandês, e ele mexe muito com infinitos, pavimentação do plano euclidiano. Então a gente fez aquele workshop, aprendeu matemática através da arte, e a gente pensou, uau, como seria legal se a gente adaptasse isso para o ensino fundamental e ensinasse matemática através da arte e mostrar que a matemática é incrível. Eu acho que foi muito legal pra gente, porque comigo, com o BMAP e com a Vanessa também, a gente foi crescendo nesse meio da matemática sendo diferenciada e a gente queria que outras pessoas tivessem essa visão também, que a matemática era legal. Então esse projeto surgiu dessa vontade de ir nas escolas públicas, fazer a diferença mesmo, então era um projeto social no início, mas que a gente gostava tanto que acabou virando um projeto de pesquisa. E spoiler pra vocês, a gente chegou a publicar até em conferências nacionais esses artigos, o que é incrível ainda no ensino médio. Então acho que o ensino médio foi um período que eu me aventurei nessas coisas diferentes, fiz pesquisa científica. Além desse projeto, eu também entrei num um grupo de pesquisa em desenho técnico, em que a gente publicou 2 artigos, um no evento internacional e um num congresso internacional. Então foi uma experiência incrível de poder apresentar o projeto, a nossa visão, nossa pesquisa, ainda no ensino médio. Então foi um período de muito crescimento, sabe? E continuei fazendo as Olimpíadas. Enfim, eu conquistei várias Olimpíadas, inclusive eu posso mostrar pra vocês. Um pouquinho de Olimpíada, né? Aqui tem Olimpíadas de Física, de Astronomia, de Matemática, o BNEP. No caso, essa aqui é Física das Escolas Públicas, essa aqui é Física, Olimpíada Brasileira de Física, OBF. Robótica, Linguística, que enfim, virou minha área de estudo. Enfim, muitas medalhas. Tenho um pouquinho de orgulho delas. Talvez vocês nem estão me ouvindo falar, porque o tanto de barulho que essas medalhas fazem, então acho que é melhor guardar elas. Mas enfim, eu conquistei algumas medalhas nesse processo. E vocês viram que tem até medalha de física, porque realmente eu me desafiei. Eu quase reprovei em física no primeiro ano, e no segundo ano eu ganhei medalha na Olimpíada Brasileira de Física e na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, e tirei uma das maiores notas, eu acho que foi a maior nota, de física da sala, 90 e alguma coisa. Enfim, né, eu não perco um desafio, eu gosto de desafios, eu gosto de me colocar à prova, porque eu sei que eu consigo. E basta foco, basta determinação. E, claro, eu tava tendo essa oportunidade incrível e privilegiado, né? Porque eu não precisava trabalhar pra me sustentar. Então eu conseguia focar nas coisas que eu me propunha fazer academicamente. E como eu gosto de desafio, não só academicamente, tudo que eu faço eu tento fazer da melhor forma possível. Então, o coral que eu falei pra vocês, eu fui crescendo no canto, e no último ano fui convidado para participar de uma ópera no Teatro Carlos Gomes, que é o mais importante de Vitória, em que eu fazia parte do coro da ópera. E foi incrível, foi a ópera Carmen, que é em francês, não falo francês, quer dizer, não falava francês na época. E foi tipo o máximo, o ápice assim, do canto no ensino médio. Nos projetos que eram sociais, a gente conseguiu alavancar, virar projeto científico e apresentar esses artigos. A gente também apresentou esse projeto na Google, na sede da Google em São Paulo, numa feira de jovens cientistas do programa de mentoria que a gente participou, que era o Cientista Beta na época. Então, assim, tudo que a gente fazia, e eu falo a gente porque era tudo muito coletivo, nunca foi só eu, era eu e uma rede de apoio, era eu e um grupo de pesquisa, eu e a Vanessa, no caso do projeto que a gente fazia. Então a gente conseguiu elevar muito o nível do que a gente fazia, porque partia de um interesse legítimo naquilo.
Eu acho que muita gente que tá vendo esse vídeo quer estudar no exterior e pensa, tipo, ai, que atividades extracurriculares eu vou fazer? O que vai soar bonito e legal, uma extracurricular boa pros admission officers? O que é bonito é realmente o que você gosta de fazer. E nessa época, quando eu comecei a fazer as atividades, eu nem sabia que dava pra estudar fora do Brasil. Eu fazia porque era legítimo, era algo realmente de dentro que eu queria fazer a diferença de alguma forma. E crescer academicamente também. Então acabou que todas as minhas extracurriculares eu comecei por ter um interesse legítimo. E não por pensar o que vai ser legal pro escritório de admissão pra me admitir na faculdade americana. Então acho que isso é o mais bonito, assim, do processo. E enfim, eu aprendi sobre a oportunidade de estudar fora no coral. Porque no coral eu cantava junto com a Carolina Guimarães. Ela... enfim, foi inspiração pra mim, mas antes dela, o irmão dela foi uma inspiração, porque ele foi pra Harvard e era um nome muito conhecido na escola. Todo mundo falava, nossa, você conhece o Gabriel Guimarães, ele saiu daqui do IFES e foi pra Harvard. E a Carolina Guimarães, ela foi pra Yale. Então, ter esse contato muito próximo de pessoas que conquistaram coisas tão grandes e tão fora da minha realidade na época, me fizeram entender que não tava tão fora da realidade. Não que seja um processo fácil, mas era um processo que estava um pouco mais palpável na minha realidade, porque eu estava vivendo essa realidade lá no IFES. E esse interesse ainda ficou maior porque eu entendi que nas faculdades americanas você não precisava escolher o curso logo de cara, então eu podia explorar meus interesses. Vocês viram que eu tenho interesse em música, em educação, matemática, o grupo de pesquisa em desenho técnico a gente mexia com arquitetura, história da arte. Então assim, era uma mistura louca de interesses que eu tinha. E eu não sabia exatamente o que eu queria cursar. Eu sabia, assim, que eu ia provavelmente pra física ou astrofísica, porque eu tava gostando muito de trabalhar no observatório como voluntário e, enfim, com um clube de astronomia. Eu sabia que eu gostava muito, tinha esse interesse. Mas eu queria poder explorar outras coisas, porque eu tinha interesses interdisciplinares. Eu sabia que no Brasil eu não teria essa oportunidade. Aqui a gente escolhe o curso e é o curso que você se forma. E não era o que eu queria. E aí que chegou o último ano do ensino médio, que é o ano que a gente aplica para as faculdades americanas. Eu, na época, não sabia inglês tão bem. A partir do momento que eu decidi que eu ia aplicar para as faculdades americanas, eu comecei a aprender inglês. Então, eu não sabia nada de inglês. Tipo, eu considero que eu não sabia nem o verbo to be direito até os 16 anos. E foi quando eu comecei a fazer aula de inglês, tanto no IFES, porque como era 4 anos, eles dividiam os anos de uma forma diferente, então só tinha inglês nos últimos 2 anos. E também comecei a fazer inglês no Centro de Línguas da UFES, que é um centro de línguas aberto para a comunidade. E meu primeiro professor, que hoje em dia é meu amigo, o Breno, ele era estudante de letras na época. Então era um curso muito mais barato, porque não eram professores formados naqueles cursos famosos, física e cultura inglesa e etc, etc. Então era um curso muito mais palpável de ser pago. E eu lembro que era muito bom. Nossa, foi o meu primeiro contato com o inglês, assim, de fato, de aprender inglês e poder comunicar, porque muita gente era... muito era focado na conversação, então a gente aprendia as coisas e a gente falava. E era incrível. Então eu comecei a focar bastante no inglês, porque precisava disso para estudar na faculdade americana, né? Se você não sabe o processo, tem vídeos aqui no canal, inclusive uma série inteira do Common Application, de como preencher passo a passo, então recomendo dar uma olhada. Mas não convém explicar tudo aqui, mas basicamente é um processo que considera toda a sua vida e trajetória acadêmica e extracurricular. E você tem que fazer teste de inglês, de proficiência, SAT, enfim, muita coisa. E acabou que nesse último ano do ensino médio, eu tentei as faculdades americanas, com meu inglês meia boca, mas eu falei, vou aplicar. E fui rejeitado. Hoje eu rio, mas foi um pouco tenso ser rejeitado de todas as faculdades que eu apliquei. Acontece. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória pra eu ver que, tipo, legal, eu tenho 30 medalhas Olimpíadas Científicas e eu não conseguia ser aceito em nenhuma faculdade americana que eu me candidatei. Então tem alguma coisa errada, alguma coisa que eu preciso melhorar antes de chegar nesse objetivo. E eu achava que era o inglês. E realmente era o inglês porque com o inglês meia boca, minhas redações não eram as melhores, minhas notas nos testes de proficiência no SAT não foram das melhores. Então foi isso, né, gente? Acontece, faz parte da vida.
Nem sempre tudo é aceitação e dá tudo certo. E acabou que eu tentei o Enem. E consegui ser aceito na USP pra cursar astronomia. E eu lembro que eram só, 2 ou 3 vagas. Então era bem concorrido, eu tava muito feliz, mas muito triste, porque meu objetivo real era as faculdades americanas. E aqui que eu fiz? Eu deixei de ir pra USP pra tirar um ano sabático, um gap year, e tentar o processo de novo. Então, eu voltei pra minha cidade. Fiquei um ano aqui, fazendo justamente o que eu achava que eu precisava fazer, que era melhorar meu inglês. Comecei a dar aula de inglês na cidade, que não existe curso de inglês aqui. Então eu fiz uma parceria com a Casa da Cultura, em que eu ensinava, ganhava meu dinheirinho, porque o processo de application não é barato. E também eu oferecia algumas vagas gratuitas para pessoas que não tinham condições. Então foi um projeto muito pessoal para mim, que eu tava dando de volta para minha cidade, ganhando o que eu precisava ganhar, mas também dando oportunidade para aqueles que não conseguiam pagar. Então retornar para Mutum naquele tempo foi difícil, porque, enfim, minha família não me apoiava totalmente no processo. E eu entendo também, porque eles não compreendiam que era possível realmente chegar lá, porque, enfim, a gente é do interior de Minas. Morava na zona rural da cidade do interior de Minas. Então, é difícil ver essa realidade sendo possível e com bolsa de estudos. Mas eu falei, não, eu vou tirar esse ano sabático e vou tentar de novo. E vou tentar o Enem de novo e vou passar na USP de novo com o Enem, mesmo sem estudar nada. Então eu nunca estudei pro Enem, eu nunca parei um dia da minha vida pra estudar pro Enem. Mas o ensino médio, eu considero que ele foi muito bom, porque eu foquei muito no ensino médio. Eu dava o que eu podia nas aulas e eu aprendia, prestava atenção de fato. Então o que eu aprendi no ensino médio foi o suficiente pra tentar o Enem de novo e passar na USP de novo, mas dessa vez pra cursar física, que também eram as 2, 3 vagas, enfim, na minha cota. Mas eu acho que é legal de falar que nesse tempo que eu tava aqui em Mutum, eu voltei pra banda da minha cidade, que foi algo, enfim, que continuou na minha vida inteira, e eu também consegui minha primeira oportunidade internacional. Eu consegui ser aceito num programa de verão, um Summer Program, na Wake Forest University, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E eu fiquei um tempo lá, eu passei um mês nos Estados Unidos, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu ainda tava com o inglês, assim, não perfeito, fluente, mas era um desafio que eu falei, ganhei minha bolsa completa, eu ganhei a bolsa que cobria alimentação e a moradia no campus também durante a duração do programa inteiro. Então, foi incrível, eu lembro, assim, guardo muitas memórias boas desse programa e que me deu ainda mais gás de tentar o processo de novo, porque ficar um ano na cidade natal eram altos e baixos, porque às vezes eu achava que eu não ia conseguir, mas eu nunca tive medo de fato, eu sempre falei, vou seguir e vou ver o que vai dar. E acabou que deu certo, mais ou menos, porque eu fui aceito em 17 faculdades. 17 faculdades nos Estados Unidos, não todas com bolsas boas, todas com alguma bolsa. E a que eu ganhei mais bolsa foi Stetson University, que eu ganhei uma bolsa full tuition. Uma bolsa full tuition basicamente é toda a mensalidade, é coberto pela faculdade, mas você ainda paga alimentação e moradia, que nos Estados Unidos é bem caro. Então acabou que eu fui pra USP. Enquanto eu esperava os resultados das faculdades americanas, eu cursei um semestre inteiro de física e acabou que eu achava que não ia dar para ir para os Estados Unidos, porque pagar alimentação e moradia era fora de cogitação, eu sabia que meus pais não tinham condições. Mas por algum milagre que aconteceu, minha família falou, vai e a gente dá um jeito. E eu fui, consegui 3 empregos no campus da faculdade, e lembrando que era antes da pandemia, 2019, então o dólar ainda não tava essa loucura que é hoje. Então deu pra eu sobreviver esse primeiro semestre. E aí no segundo semestre em Stetson veio a pandemia. E aí eu tive que voltar pro Brasil de novo. Então assim, foi triste, mas o que a gente pode fazer? Ninguém tava esperando a pandemia. Em Stetson eu consegui me envolver no campus com essas posições de liderança, os trabalhos e também o coral. Que foi incrível, nossa, que coral. Eu cantei com uma orquestra, foi algo surreal que eu vivi lá na parte musical da minha vida. E aí foi na pandemia que eu voltei pra cá, eu terminei o semestre online e que eu comecei a fazer conteúdo. Então, meu primeiro vídeo, não, acho que até tinha começado algum vídeo, gravado alguma coisa, mas eu comecei a postar de fato no Instagram, no YouTube, na pandemia. Então, acho que muita gente, inclusive, começou na pandemia, porque era um período que a gente tinha mais tempo livre em casa, né? Mas foi um período difícil. Eu tava estudando online, como eu disse,
E aí minha faculdade resolveu voltar presencialmente ainda em 2020, uma loucura, Flórida sendo Flórida. E acabou que eu tentei voltar pra Flórida. E aí, em resumo pra vocês, foi um período muito obscuro da minha vida, porque não tinha como ir direto do Brasil para os Estados Unidos. Eu tive que fazer uma quarentena no México, furtaram meu passaporte. Então perdi meu visto, não tinha como fazer de novo, porque todas as embaixadas americanas estavam fechadas. Como que eu voltava pro Brasil também, porque eu não tinha passaporte. Consegui o contato de alguém da embaixada ou consulado, mas pra conseguir minha autorização de retorno ao Brasil. E aí acabou que eu tive um acidente de moto, quebrei minha clavícula. Minha mãe também teve um acidente e quebrou o pulso. Tudo começou a dar errado na minha vida, gente. Foi um período muito difícil na minha vida. Relacionamentos, coisas pessoais, não ter visto pra voltar pros Estados Unidos. Então foi um período bem tenso. Eu fazendo prova com o braço só porque eu fiquei com a tipoia, com a minha clavícula quebrada. Então fiz esse semestre online. E aí eu falei, não dá. O próximo semestre não dá pra fazer online, não dá pra continuar. E eu eu tranquei, né, o curso pra me dedicar a outras coisas. Porque eu sabia que eu não ia conseguir voltar pros Estados Unidos porque ainda as embaixadas não abriram pra fazer visto. E eu precisava do visto de estudante pra voltar. Mas tem coisas boas, tem males que vêm pro bem. Minha mãe sempre fala isso. E isso tudo talvez era um sinal que talvez era hora de mudar de faculdade. Tentar de novo o processo e tentar uma bolsa maior. Porque, enfim, né, com a pandemia o dólar foi lá nas alturas. E eu tentei o processo de transferência e transferi pra Pitzer College, na Califórnia. Claro que eu tô aqui dando um resumo gigantesco. Eu tentei muitas faculdades, 33, e fui aceita só em uma. Mas foi a uma perfeita pra mim, que me deu a bolsa completa, full ride, que cobria toda a alimentação, moradia, além da mensalidade. Então, enfim, foi uma bênção, assim, eu sou muito grato a Pitzer por ter me aceitado. Porque fazer transferência não é fácil. Transferência sendo aluno internacional, mais difícil ainda. Em 2021 eu tirei o tempo pra me dedicar a isso. E também gravei uma música, que inclusive tem clipe aqui. Eu consegui colocar toda a minha emoção, assim, na música e me curar de todas as coisas que eu tinha que pra ter curado, assim. Porque, enfim, literalmente, né, fisicamente da clavícula, mas emocionalmente, psicologicamente. Então a música foi algo que me ajudou muito. Por isso que eu falei que a música foi muito importante na minha vida. Eu acho que ter a música sempre caminhando com o resto da minha trajetória foi essencial pra eu viver mesmo, ter a saúde mental, pra ter a saúde física e conseguir viver as experiências que eu tava vivendo. Então, Pitzer me fez ir só em 2022, então, janeiro de 2022, fui pra Pitzer, ainda com a ideia de cursar física, com foco em astrofísica, mas acabou que eu não precisava declarar meu curso ainda, então eu fiz várias aulas de linguística também. Pitzer, enfim, experiências incríveis. Eu vivi coisas que eu nunca viveria em qualquer outro lugar, porque Pitzer fica na região de Los Angeles, então eu ia pra programas de TV de graça, fui pra pré-estreias de filme, eu fui pra premiações musicais, eu vi Taylor Swift de pertinho, vi a Beyoncé de pertinho, Katy Perry, SZA, Billie Eilish, e um montão de ator famoso de Hollywood, da Marvel, enfim, sou fã da Marvel. Enfim, Pitzer, além da coisa acadêmica, me permitiu viver essas experiências, além de realizar outro dos meus sonhos, que era cantar num grupo a capela. Fãs de Pitch Perfect, a escolha perfeita, vocês me entendem, grupos a capela são vida, eu amo. Eu fui aceita em 4 ou 5, porque na minha universidade tinha 8, e eu fui pra One Night Stanza, que é o melhor grupo a capela que eu poderia imaginar, porque eles são uns fofos, a gente criou uma família mesmo, amo eles, e vivi meu sonho a capela nos Estados Unidos, então Pitzer foi tipo o auge da minha vida, eu era muito feliz lá, muito, muito, muito feliz. Então em Pitzer eu trabalhava como professor assistente de português, então eu dava aula, o que era super legal. E aí fazia parte também do grupo a capela e também cofundei o Brazil Club at the Five Seas, que é o clube brasileiro do consórcio. Pitzer faz parte de um consórcio, posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso, mas basicamente são 5 faculdades, em que você pode pegar aulas em todas e comer em todas no refeitório, e a biblioteca é uma central. Enfim, é algo bem legal, que a gente compartilha vários recursos. Então acaba que não é só Pitzer, mas é Pitzer, Pomona, Harvey Mudd, Scripps e Claremont McKenna Colleges.
Então, 5 faculdades incríveis juntas e literalmente você anda de um lugar pro outro, porque todas são juntinhas. Então, era um ambiente acadêmico perfeito, assim, pra exploração e conhecer pessoas diferenciadas. Aí no verão de 2022, que foi o ano que eu entrei em Pitzer, eu consegui uma oportunidade de fazer pesquisa, na época em astrofísica ainda, porque eu não tinha declarado o meu curso, e fui pra República Tcheca. E não só pra República, eu fui pra 6 países diferentes na Europa, porque eu consegui que o presidente de Pitzer me desse dinheiro pra ir pra esse programa, que eu consegui uma bolsa. Então foi todo pago. Só que eu não sou bobo nem nada, ao invés de comprar passagem diretamente do Brasil pra República Tcheca e de volta, eu comprei chegando na Inglaterra e voltando pela Itália. Então eu consegui fazer uma tour de ônibus e trem, ir pra casa de amigos, então vi amigos na Alemanha, em Paris, na Itália também. E consegui conhecer vários países sem pagar nada mais por isso. Então foi incrível. E foi, talvez 2022. É que na verdade eu não consigo decidir. Depois de 2022, todos os anos são os melhores da minha vida, porque eu vivi coisas incríveis, sabe? E aí 2023 foi o ano de eu declarar meu curso, de fato. Foi muito difícil. Tem um vídeo aqui que eu falo todo sobre essa mudança de curso, o que eu pensei na hora. E escolhi linguística como meu curso principal. E comecei a buscar oportunidades de pesquisa. No último vídeo eu falei um pouquinho disso. E tem vídeos aqui no canal também. Mas eu fui fazer pesquisa na Universidade de Harvard, que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida também, porque, sabe, ir pra melhor universidade do mundo, fazer pesquisa, ser pago pra isso, foi uma combinação de fatores que fizeram a experiência ser perfeita, sabe? E eu sou muito grato por ter tido essa experiência. Então eu fui pra Harvard fazer pesquisa, e aí depois de Harvard eu fui pra Coreia do Sul, pra Koryo Daehakkyo, que é a Korea University, a Universidade da Coreia. Fui pra Coreia do Sul pra estudar por um semestre, com tudo pago também pela minha universidade, tem essa parceria. Eu podia escolher mais de 60 intercâmbios em lugares diferentes, e eu escolhi ir pra um lugar que eu não falasse a língua e que eu pudesse ter uma vida completamente diferente do que eu vivia no Brasil e nos Estados Unidos. E claro, ir pra um país que eu não teria condição de ir nesse momento da minha vida como estudante. Então eu escolhi a Coreia por essa junção de 3 fatores e fui pra Coreia do Sul, onde eu fiquei um semestre lá estudando. E foi surreal, foi uma experiência também incrível. Então, 2022 e 2023 competem para ser os melhores anos da minha vida. Um que eu fui pra Europa e vivi várias coisas em Pitzer, e o outro que eu vivi várias coisas em Pitzer, fui pra Harvard e fui pra Coreia do Sul. Difícil, né? O que vocês escolheriam, 2022 ou 2023? Eu não sei escolher. E aí chegamos em 2024. Claro que teve muitos momentos difíceis nesse meio, porque não é fácil você estudar num outro país, com outra língua. E eu tava aprendendo mais línguas, né, porque eu comecei a estudar espanhol, francês e coreano. Então, eu tinha aulas nessas línguas. Então era um desafio, mas um desafio que eu gosto muito desse desafio. E eu conseguia muito balancear o que era acadêmico e coisas fora disso, né, porque eu precisava ter uma vida. A experiência de estudar fora não é só estudar, é viver a experiência de fato. E eu achava que eu tava vivendo de fato, assim, 100% tudo que eu podia viver. Então, eu tava muito feliz, e aí acabou que chegou em 2024, o último semestre da faculdade americana. Então depois da Coreia eu voltei para os Estados Unidos para esse último semestre, que foi esse ano. E aí que eu me formei em linguística e com minor em espanhol. Inclusive eu tô aqui, ó, com o meu diploma, que eu inclusive mostrei no vídeo passado. Então, não sei se vai estar focando, mas eu me formei com um curso de linguística, um bacharel em linguística com honras, e com minor em espanhol. Então, curso secundário em espanhol. E esse é meu diploma, muito feliz e muito grato por essa experiência. E agora o próximo passo é o doutorado. Eu fui aceito na NYU, a New York University, para fazer meu doutorado em linguística, então vão ser mais 5 anos lá, vivendo uma experiência que também eu sei que vai ser incrível, muito diferente do que eu vivi na Califórnia. Eu vou literalmente pro outro lado do país e vai ter neve, coisa que na Califórnia existe, mas só nas montanhas. Ou, por 15 minutos, em 30 anos, nevou na faculdade também. E essa é a minha trajetória. Eu sei que eu tenho muito pra conquistar ainda, eu tenho apenas 25 anos. Mas eu acho que esse é o resumo, assim, da minha trajetória total, assim. Eu comecei muito cedo com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, com 10 anos. E cheguei a um doutorado em Linguística na New York University, onde eu vou receber uma bolsa completa e salário. E saí do interior de Minas, zona rural,
pra Nova York. Realmente, sou muito orgulhosa, assim, de mim. Hoje em dia eu tô aprendendo muito a celebrar minhas conquistas. Eu sempre, desde 2020, né, faço conteúdo e sempre tento tomar cuidado da forma que eu falo sobre estudar fora, porque tem muita gente que vende sonhos e se aproveita disso financeiramente, psicologicamente, de muita gente. Então eu sempre tive o cuidado de falar com as pessoas que elas conseguem de formas diferentes. Essa é a minha trajetória. E muitas pessoas com trajetórias completamente diferentes também conseguem estudar fora. E eu tento muito tomar esse cuidado. Mas ao mesmo tempo eu aprendi que eu preciso celebrar minhas conquistas, porque não foi fácil. Geralmente, quando você vai pra fora, 90% das pessoas que estudam lá são do eixo Rio e São Paulo. Poucas pessoas, de forma geral, são do interior, ou do Nordeste, ou do Norte do país. Então, sair de escolas públicas sem ter tido educação internacional, no sentido de escolas americanas ou britânicas, e ter conquistado isso, eu acho que a gente precisa sim celebrar e inspirar outras pessoas também. Então, aqui na minha cidade, eu tô de férias agora, indo em várias escolas da região pra contar minha trajetória, pra incentivar as pessoas, porque você consegue, sabe? Tipo, eu sei que eu sou uma exceção, no sentido que não é todo mundo que tem essas oportunidades e que aproveita elas, porque tem que dedicar muitas coisas na vida. Então eu entendo que eu tive privilégios, mas eu entendo que a partir do momento que você sabe que existem as oportunidades, existem mecanismos que vão ser muito mais difíceis, porque você vai sair de patamar completamente desnivelado com alguém que tá na escola internacional. E eu sei disso porque eu também tive que correr muito atrás pra chegar nesse nível. Mas é possível. E basta você ter foco, aproveitar essas oportunidades. Se você não tiver oportunidades, crie essas oportunidades. Igual eu criei meus próprios projetos. E que começaram muito pequenos e foram ficando grandes. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, assim, do final comece pequeno, mas comece. E eu acho que uma coisa que me inspirou muito, e eu ouvi isso há pouco tempo, foi da Luísa Villanova, numa conferência da Brasa que eu fui. Ela disse que você precisa se apaixonar pelo problema e não pela solução. E é real isso. No projeto que eu fiz, eu apaixonei pelo problema, que é o ensino de matemática, ou a falta de acesso, não só na matemática, mas educacional como um todo. E a solução surgiu depois. E é muito disso, sabe? E eu acho que isso eu vou levar pra minha vida. Então junta essas duas mensagens que eu deixei, assim, uma da Luísa e uma minha. E é isso, eu tô aqui, vão ter vídeos mostrando passo a passo. Já tem vídeos, mas vão ter mais vídeos. E se vocês querem acompanhar isso, vocês não podem deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aqui. Porque agora, se você chegou até aqui, você viu a trajetória completa. E se eu não tiver esquecido de alguma coisa, eu tenho uma cola aqui, mas tem basicamente os pontos principais, assim. Claro que tem coisas que não tem como falar de dia a dia, porque senão seriam 25 anos da minha vida aqui pra falar de trajetória. Mas eu sou muito grata a todo mundo que me ajudou, professores que me apoiaram, meus pais que me apoiaram depois, e também instituições como a Brasa, que é a Brazilian Student Association, e também a Fundação Estudar, pelo PrEP Estudar Fora, que foram preparatórios que me ajudaram na graduação e na pós-graduação. Tive mentoria gratuita deles. Então, deixo aqui muito obrigado. Esse é só o início da minha trajetória, porque eu tenho muito pra conquistar ainda. E quero fazer impacto no Brasil com o que eu vou estudar. E isso vocês vão ter que me acompanhar pra ver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.